Fala galera, beleza? Vamos falar hoje sobre o transporte no Brasil. Mais uma aulinha de geografia aí para a gente se encaminhar para o fechamento desse assunto e partir para o novo aí do que seria o terceiro bimestre. Beleza? Vamos discutir o transporte no Brasil, como que está configurada aí a matriz de transporte brasileira, se ela é eficiente, se ela é ineficiente, se ela funciona bem, se não funciona, o que poderia melhorar, inclusive os efeitos disso na nossa vida. Beleza, galera? Antes da gente começar a falar sobre a matriz de transporte brasileira, é importante a gente entender o contexto brasileiro. O Brasil é um país de dimensões continentais, isso quer dizer que o Brasil ele apresenta uma larga extensão, tanto no sentido norte-sul, como a gente pode ver lá, desde o extremo norte em Roraima até o extremo sul no Rio Grande do Sul, extremo leste-oeste, aqui pegando a Paraíba até o Acre, ou seja, o Brasil é um país gigante. Isso é um grande desafio para o país, porque isso vai exigir da gente uma rede ampla, articulada, para ligar os diferentes pontos do território, e lembrando que isso vai facilitar o deslocamento tanto de pessoas quanto de carga, embora a gente vai focar mais na aula de hoje falando aí do transporte de carga e não de pessoas. Porque o transporte de pessoas e de carga é diferente. Porque quando é transporte de cargas, a gente tem que levar em consideração o tamanho da carga, o peso da carga, a urgência. Então são várias situações. Isso interfere diretamente em algumas estratégias de logística, ou seja, de como que esse produto vai sair do Rio Grande do Sul, por exemplo, e chegar até lá no norte de Roraima. Então a gente vai discutir mais as questões de cargas do que propriamente de pessoas, deslocamento de pessoas. Show de bola, galera? Então, só para a gente já começar logo de cara, assim, ó, olhando como que está dividida, como está configurada a rede de transporte brasileira, a gente pode olhar que mais de 60% está, nossa rede de transporte está configurada no modal rodoviário. Isso quer dizer, né, apesar de ter diminuído aí de 2016, que era 62% para 60% em 2018, mas a nossa rede de transporte ela é baseada no sistema rodoviário. Isso quer dizer que quase todas as nossas mercadorias elas circulam pelo país através de caminhões. Beleza? Depois nós vamos ver as vantagens e desvantagens disso. Então, de acordo lá com a Confederação Nacional de Transporte, CNT, o modal rodoviário dentro da matriz de transporte no Brasil tem a sua maior participação, né, contando aí com 60%, seguido depois do ferroviário, que a gente viu aqui com 23%, né? Depois o aquaviário com 13%. Esses três modais aqui, rodoviário, ferroviário e hidroviário, representam praticamente 95% de toda a carga transportada no país. Isso a gente já pode dizer de cara que a rede brasileira é desequilibrada, ou seja, a gente tem muita carga indo por alguns modais e poucas cargas indo para outros. Isso tem alguns fatores que vai ajudar a gente a entender isso e quais que são os impactos disso na nossa vida, na questão econômica do Brasil. Então, estima-se que se essa rede de transporte no Brasil fosse um pouco mais equilibrada, a gente poderia, vamos dizer assim, economizar, né, um custo aí de 2,5 bilhões de dólares por ano, se a gente conseguisse fazer isso de uma forma mais eficiente. Né? Se, por exemplo, a gente conseguisse reduzir os custos de transporte de rodoviário, por exemplo, para o modal ferroviário, a gente já conseguiria reduzir aqui, ó, 37%. Se fosse para o hidroviário, a gente reduziria aqui 62%. Então, se a gente conseguisse equilibrar isso melhor, né? Se a gente tirasse um pouco aqui do rodoviário e fizesse um pouco mais pelo ferroviário, um pouco mais pelo hidroviário, a gente conseguiria economizar dinheiro. Esse dinheiro economizado poderia ser investido em várias outras situações, né? Questão de saúde, educação, outras infraestruturas. Isso poderia melhorar a condição de vida nossa do Brasil, né? Como brasileiro. Beleza? Então já começando a entender que a nossa rede de transporte, nossa matriz
muito desequilibrada, dando prioridade para o modal rodoviário. Se a gente for comparar com outros países de tamanho do Brasil, como por exemplo a Rússia, o Canadá, que são maiores, né? Mas em termos ali de proporção, parecido, países com grandes territórios, a gente vai ver que a matriz de transporte deles é um pouco diferente da nossa, beleza? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, a Rússia, olha o tamanho da Rússia, né? O maior país do mundo, o maior território. Depois o Canadá, o segundo maior país em território. Depois a China, o terceiro maior. E depois os Estados Unidos, o quarto maior. Depois vem o Brasil. Então, só para a gente, né, dar uma olhada. A Rússia, ela utiliza 81% do seu modal, né, do seu transporte de cargas pelo modal ferroviário. Então a Rússia, dá para a gente olhar aqui no mapa da Rússia, né, como que está distribuída a malha ferroviária pela Rússia. Se a gente for pegar o Canadá, a gente vai ver que o Canadá usa aí 46% da sua matriz também no ferroviário. A Austrália, 43%, os Estados Unidos, 43%, China, 37% e o Brasil, apenas 25%. Quando a gente olha os outros países, por exemplo, Estados Unidos aqui, ó, com toda a sua malha de ferrovias distribuída pelo país, a China, e a gente compara com o Brasil, é uma coisa que é uma diferença drástica. Daí a gente já começa a questionar. Por que países que têm território tão grande quanto o Brasil buscam colocar sua malha, né, sua rede de transporte, principalmente de cargas, baseada no ferroviário? E o Brasil, né, quando a gente olha aqui, desses países é o que mais utiliza aqui o modal rodoviário. Então dá para a gente ver que esses países têm uma malha diferente da nossa. E por uma outra, né, por um acaso, ou por não tão acaso assim, nem é que seja coincidência, Estados Unidos, Canadá, Austrália são países desenvolvidos, né? Enquanto o Brasil é um país subdesenvolvido. E daí já a gente consegue explicar algumas situações, né? A gente consegue ver que os países desenvolvidos e de tamanho de território maior até do que o Brasil procuram fazer seu transporte de cargas pelo modal ferroviário, enquanto que o Brasil, apesar dele ter um tamanho tão grande, ele prefere o rodoviário. Isso vai implicar em várias situações, porque o modal ferroviário ele é indicado para longas distâncias. A gente já estudou isso, quais são as vantagens do ferroviário e quais são as desvantagens do rodoviário. Nós vamos falar disso ainda hoje na aula, mais um pouco, né? Então dá para olhar que o Brasil ele é desequilibrado, se a gente comparando com os outros países. Lembrando, né, é importante a gente falando aí do ferroviário, uma coisa que fica um pouco no nosso imaginário, acho que as fotografias elas ajudam a gente a entender isso, né, a pensar assim, que quando a gente fala de ferroviário, parece que é um transporte antigo, um transporte ultrapassado, um transporte que ninguém utiliza mais, que na nossa cabeça, quando a gente olha nessas imagens, é uma coisa preta e branca, é uma coisa do passado, isso é velho, ninguém utiliza mais esse negócio não. Hoje em dia a modernidade é automóveis, é caminhões, né, com várias, com direção hidráulica, com ar-condicionado. Esse negócio de trem tá ultrapassado, esse negócio de trem aí, né, essas imagens aqui, eu estou colocando para vocês, é Nova Friburgo. Olha que legal, né? Nós tínhamos o trem aí. Só que no nosso imaginário, o trem é o quê? O trem era lá antigamente. O trem era na época que a sociedade estava desenvolvendo. Ninguém utiliza mais trem, né? Só que não é bem assim. O transporte ferroviário no Brasil, ele era muito utilizado, principalmente até o século XIX. Foi esse transporte ferroviário aí que a gente está vendo que fazia o transporte do café, principalmente aqui no Sudeste. Na nossa região, ele foi instalado, ele era utilizado basicamente para isso. As fazendas de café aqui na região de Cantagalo, e esse café que tinha que chegar até o Rio de Janeiro, ele chegava como? Não era caminhão, ele chegava por ferrovia, ele chegava por trens, esse trem aí.
E quando a gente olha essas imagens preta e branca, e parece, né, nos dá a impressão de coisa antiga, a gente começa meio que a acreditar que o trem é de fato uma coisa atrasada, uma coisa passada, que ninguém mais utiliza. Só que a gente acabou de ver ali no outro slide que, na verdade, o trem ele é muito utilizado nos países desenvolvidos. A gente acabou de ver a Rússia, que utiliza 81% da sua matriz de transporte no ferroviário. A gente viu que os Estados Unidos utilizam muito ferroviário, que a China utiliza, que a Austrália utiliza, que a Rússia utiliza. E quem é que deixou de utilizar? O Brasil. Né? Então, o Brasil ele vai fazer, aí, principalmente a partir do século XX, uma política que vai desprezar um pouco aí a questão da ferrovia e vai passar a utilizar mais a rodovia, deixando a impressão, deixando as pessoas com a impressão que o trem é uma coisa ultrapassada. Principalmente devido a essas fotos aí preto e branca, né, parecendo que o trem é uma coisa antiga que não existe mais, coisa de museu. E não é bem assim. Ainda hoje, né, a malha ferroviária que existe, que sobrou, ela está concentrada basicamente aqui na região sudeste, né, sul-sudeste, e um pouco aqui na região norte. Isso ajuda a gente a explicar. Lá nessa região aqui, na região norte, né, esse é uma malha ferroviária muito importante, que é a Estrada de Ferro de Carajás. A Estrada de Ferro de Carajás, ela é principalmente utilizada para o transporte de minério de ferro aqui na região de Carajás, na Serra de Carajás, onde tem a maior jazida de minério de ferro do mundo, que fica no Brasil. Então ela foi construída lá em 1995, né, inaugurada em 1985 pela Companhia Vale do Rio Doce, que até então era uma estatal, ela era do governo. Depois, no século XX, início dos anos 90 ali, ela foi privatizada pelo governo Fernando Henrique e hoje ela é da iniciativa privada que controla também aí a ferrovia. Então a ferrovia, nesse caso, ela é amplamente utilizada para esse transporte de minério de ferro. Daqui o minério de ferro ele embarca, né, em grandes navios e vai embora aí para a China, para o Japão, para outros países. Então a gente ainda tem essa malha muito utilizada lá na região norte. E temos a malha, né, essa estrada de ferro, e temos ela muito utilizada aqui no Sudeste. E por que que a gente tem aqui o Sul e Sudeste com uma grande quantidade de ferrovias ainda, né? Apesar de que muitas delas pouco utilizadas? Devido à herança do café, da questão do café no Brasil. Vocês estão lembrados quando a gente estudou a industrialização, eu disse que a industrialização ela começa exatamente no Sudeste, devido aí à presença das grandes fazendas de café, das plantações de café, a economia cafeeira. E os grandes fazendeiros eram os únicos que tinham aí capital para poder implantar as indústrias. E esse café era transportado através das ferrovias. Então, de certa forma, essas ferrovias elas continuaram presentes no Sudeste, embora muitas delas não estejam utilizadas. Aqui no estado do Rio mesmo, de vez em quando, a gente, né, viajando por aí, a gente atravessa alguma linha de trem que está inutilizada. A estrada de ferro que atravessava Nova Friburgo, né, e que ia até Cantagalo, também inutilizada, parou de existir. Só que a partir então da década de 1990, quando a gente vai estudar isso aqui, né, um pouco mais para frente, quando o governo brasileiro ele resolve investir mais no modal rodoviário do que no ferroviário, muitas dessas ferrovias elas passaram a ser privatizadas, ou seja, elas começaram a sofrer aí o processo de venda para iniciativa privada. Então, de certa forma, a participação das rodovias ela até aumentou com as privatizações, né? Nós temos aqui, ó, a participação das rodovias no Brasil, ela até aumentou devido aí à privatização, porém ela atende interesses muito específicos, que não seja assim para transporte de pessoas, que não seja aí para fazer ligações entre os países. Muitas vezes ela está ligada à própria indústria, né? Ou a questão da agricultura, que faz a utilização aí dessa rede rodoviária, mas da própria empresa, ou seja, ela é privada, nem todo mundo pode utilizar, beleza? Algumas cidades grandes, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, ainda utilizam os trens para transporte de pessoas
no sentido de interligar a rede metropolitana. Se você for no Rio de Janeiro, por exemplo, você pode pegar um trem na cidade do Rio e até os municípios da Baixada Fluminense, como Duque de Caxias, Japeri, Nova Iguaçu, tudo de trem. Em São Paulo também acontece isso, são trens urbanos aí mais voltados para pessoas, mas que fazem parte aí da rede ferroviária no Brasil. E aí o seguinte, né? Por que então que os outros países utilizam tantas ferrovias? No Brasil, que até o século XIX ele também utilizava bastante ferrovias, e os outros países seguem utilizando ferrovias, seguem fazendo investimentos, e o Brasil parou, basicamente. Ou seja, o governo brasileiro ele privatiza as ferrovias. Hoje as ferrovias que temos, basicamente ligadas aí ao poder privado, né? Poder privado não, né? A iniciativa privada, enquanto que o governo brasileiro ele arca os seus custos mais com a questão de estradas, de rodovias. Por quê? Isso tem uma explicação, né? A gente vai ver que basicamente essas rodovias elas passaram, né, a ser implantadas com uma política de Estado, basicamente aí após a segunda metade do século XX. Mas vamos lá, as rodovias, então, apesar dos elevados custos de suas construções, possuem baixos custos de manutenção, né? O que não impediu que, a partir de 1950 até os dias atuais, várias delas fossem sucateadas e até desativadas. Então, como eu disse para vocês, não é raro a gente pegar aí o carro, um ônibus para viajar e a gente muitas vezes cruzar algumas linhas de trem nesse estado aí que eu estou mostrando para vocês, completamente desativado, ou seja, ninguém utiliza mais, né? Além disso, existem várias ferrovias no Brasil em construção, mas que algumas obras estejam inacabadas, como, por exemplo, a construção da Ferrovia Norte-Sul, que é importante, né? Foi iniciada aí há uns anos atrás, algumas áreas foram concluídas, até mesmo no governo Dilma Rousseff, mas algumas áreas elas ainda estão inoperadas, elas estão precisando aí de manutenção, e eu vou mostrar um videozinho para vocês assistirem essa questão aqui dessa rodovia, né? Na verdade, dessa Ferrovia Norte-Sul, que era um projeto muito interessante de interligar o centro-oeste até o norte do país, principalmente até Carajás, e basicamente ela foi criada e inutilizada. Vamos assistir esse videozinho aí e depois a gente continua com a matéria. Veja a Ferrovia Norte-Sul, trecho de 850 quilômetros entre Palmas, no Tocantins, e Anápolis, em Goiás. Em 2013, visitamos a obra que tinha sido entregue pelas construtoras, cheia de defeitos. Faltava até brita sob os trilhos em alguns trechos. Se um trem passasse aqui, afundaria. O governo gastou mais 400 milhões de reais para deixar tudo direitinho. O trecho foi inaugurado em 2014. E há exatamente um ano, nós voltamos lá. E esse investimento do povo brasileiro, de 8 bilhões de reais, continua sem uso. Só faltava o governo decidir como seria a operação da ferrovia. Mas 12 meses se passaram e nada mudou. Desde a inauguração, apenas 7 composições passaram por aqui. Uma a cada 7 meses. O prejuízo em preço de frete? 1 bilhão de reais por ano. O governo diz que espera a aprovação do Tribunal de Contas da União dos termos de concessão da ferrovia para que ela possa ser operada normalmente. Naquele ranking dos 136 países pesquisados pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil fica no 93º em infraestrutura ferroviária. Poderia subir no ranking e beneficiar os brasileiros com a entrada em operação da ferrovia, que ainda antes de ser usada, já envelhece. Então esse aí é um exemplo, né, de má gestão do dinheiro público, investimento errado, investe-se tão pouco em ferrovias e quando há uma obra de construção de uma ferrovia que poderia diminuir aí o custo, o uso do rodoviário para o ferroviário, a gente vê que, né, as obras são ineficientes. Olhando esse infográfico aqui que é bem interessante, só para a gente comparar aqui, né, o ferroviário com o rodoviário, dá para ver que um vagão
de um trem é equivalente a 3,5 caminhões levando carga. Um trem com 80 vagões, nós tiraríamos da estrada 280 caminhões, equivale a 280 caminhões. Que aí você poderia me questionar, mas aí não geraria desemprego? Aí eu te falo, né, que para o trem funcionar ele também precisa de funcionários. E que se a economia melhorar, vai gerar mais empregos, a economia vai andar e tudo vai melhorar. O que não pode é desperdiçar dinheiro com algo que a gente já sabe o caminho, já sabe como fazer, né? Já sabe que tem um modelo dos países desenvolvidos que utilizam uma matriz diferente da nossa e funciona e o país é desenvolvido. Então, por que o país, né, já sabendo disso, ele continua baseando o seu modelo de carga, seu modelo de transporte na questão rodoviária, tendo tantos problemas quanto uso de combustível, questão de acidentes, roubos de carga, que a gente ainda vai falar na aula de hoje. Então, como a gente viu, 60% da nossa carga, dos nossos produtos, são transportados aí pelo modal rodoviário, né, pelos caminhões, e eles consomem 90% do combustível do setor de transporte. Então, basicamente, 90% de toda, né, infraestrutura de fazer combustível lá nas refinarias vai para movimentar esses caminhões que rodam o Brasil, levando aí basicamente tudo que a gente compra. É muito interessante a gente pensar nisso, porque hoje em dia todo mundo compra muito na internet. Você vai lá, compra até da China, você compra. Só que ele não, apesar de você utilizar o computador, o celular para comprar, ele não aparece aí na sua tela, né? Ele chega na sua casa como? Como uma via de transporte. Ele chega aí através de correios ou transportadores, que é transporte rodoviário. Então, utiliza-se, né? O Brasil utiliza basicamente o transporte rodoviário para entregar essas cargas, os alimentos que estão aí na sua casa, os seus produtos, as suas roupas. Nenhuma delas foram produzidas basicamente, né? Ou muito poucas delas foram produzidas no nosso município. Basicamente, todas elas foram construídas, né? Foram produzidas em outros lugares e chegam até a gente através desses caminhões. Agora, por que o Brasil, então, sabendo, né, disso tudo, sabendo, não investe no modal ferroviário ou em outro modal, sabendo que o transporte rodoviário ele é muito mais custoso? Por quê? Na verdade, então, isso é o resultado de uma política iniciada lá no século XX, como eu já disse para vocês, pelos anos aí de 1900 e alguma coisa, quando o país ele adota uma política de transporte baseada em rodovia. Foi uma escolha. Isso não foi acidentalmente, isso é uma escolha. O governo tem lá sua receita, seu dinheiro, e ele decide onde vai investir, né? O Estado brasileiro, então, intensificou, desde o final do século XIX, a construção de infraestruturas voltadas para a viabilização da exportação de seus produtos. E no governo de JK, né, que 73% de seus investimentos se dirigiram aí para energia, construção de hidrelétricas, né, construção aí da matriz energética, que a gente vai ajudar isso no próximo bimestre, e de transporte, sendo que foi destinado basicamente para a implantação de rodovias. Olha só, né? Foram construídos aí 826 quilômetros de rodovia, em comparação com 14 mil quilômetros de rodovia. Olha a diferença, né? Dá para ver que ele privilegiou muito mais a construção de rodovias do que de ferrovias. Então é uma escolha. O governo decide onde que quer implantar isso, né? E principalmente, por quê? Porque estavam chegando no Brasil, nessa época, as indústrias automobilísticas. O governo de JK, e a gente já falou isso quando a gente estudou industrialização, diferente da era Vargas, que era um estadista, que construiu várias empresas nacionais, o Getúlio Vargas, ele decide por abrir o mercado, abrir a economia para as empresas de fora. E dessas empresas de fora, quem é que vem para o Brasil? As empresas de automóveis, as automobilísticas. E as empresas automobilísticas, né, você tá com indústria dentro do seu país, elas têm que ter o quê? Rodovias. Elas precisam ter rodovias. E isso ajuda a gente a entender por que o governo, então, ele prefere construir rodovias, prefere
dar incentivos para essas empresas, né, para poder produzir, já que essas empresas precisam, para vender seus automóveis, precisavam de ruas, de estradas para andar. Então isso ajuda a gente a entender. Né? Então a indústria automobilística foi o carro-chefe da industrialização brasileira na era do Juscelino, o que justificou a predominância aí de projetos rodoviários dos fluxos brasileiros. Com as chegadas então dessas empresas montadoras de automóveis, né, as estradas passaram a constituir aí a principal via de transporte no Brasil, como eu já estava dizendo. Então elas chegam, as montadoras, e para vender seus automóveis precisava de estrada para rodar, então isso justifica o maior investimentos em rodovias. Outra característica da implantação de rodovias no Brasil foi a integração então de diferentes partes do território brasileiro, que concentrou seus investimentos primeiramente nas regiões litorâneas, daí, por exemplo, a BR-101, né, que é uma rodovia que liga lá o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, atravessando todo o litoral brasileiro, passa aqui, né, no estado do Rio de Janeiro, a Ponte Rio-Niterói, toda ela é a BR-101. Para quem vai para Rio das Ostras, pega ela ali em Casimiro de Abreu e ela segue até o Rio Grande do Norte. Tem um documentário muito legal da Globo News, que se chama BR-101, que é apresentado pelo Murilo Salviani, que é muito legal. Depois, se eu achar o link, eu vou deixar para vocês na plataforma para vocês assistirem. É sensacional, que fala exatamente sobre a BR-101, mas até então, até pela questão colonial do Brasil, né, que foi colonizado primeiramente pelo litoral e depois para o interior, primeiramente o investimento era concentrado no litoral. Depois, né, num segundo momento, principalmente na era de JK, ele começa o processo de interiorização do Brasil, que era de atrair essa população basicamente para o interior. Daí você tem a construção de Brasília, lá no centro-oeste, que vai modificar aí muita, né, a dinâmica do Brasil. E aí começam a surgir rodovias para ligar Brasília e Brasília a outros pontos, como por exemplo a Belém-Brasília, né, que vai ligar aí a capital ao norte, ao porto lá, né, próximo aí de São Luís, a Belém do Pará, a região norte. E com isso vai surgir também nesse momento uma das principais rodovias, né, que tanto se falam aí de integração no Brasil, a Transamazônica, que começou a ser construída lá no governo militar em 1969, né, terminou-se de construir em 1974, mas é uma questão assim, acabou em certos pontos, porque ela é uma rodovia que não é totalmente pavimentada. O seu projeto, né, era de ser construído no sentido leste-oeste, para poder interligar o litoral exatamente ao interior, que ela vai até o Amazonas, com, né, o projeto de fazer interligação a outros países vizinhos ali, Peru. Foi concebida, né, ela como uma obra faraônica devido ao seu tamanho e sua extensão. Porém, grande parte não é pavimentada, ou seja, apesar do grande esforço para se construir uma rodovia dessa, ela é um pouco ineficaz, ou seja, os caminhões demoram muito para cruzá-la devido a isso seus problemas, né? O objetivo de construir uma rodovia dessa proporção era interligar regiões lá no norte com o restante do país, povoar essa área. Porém, né, como a gente está vendo, ela não é pavimentada e fica intransitável, principalmente entre outubro e março, já que é a época chuvosa. Mês de verão, né, chegando aí, principalmente na região norte, onde chove basicamente todos os dias, né, o ano inteiro basicamente chove na região norte. Então muitos trechos ficam basicamente aí intransitáveis, os caminhões têm muita dificuldade de cruzar aí a Transamazônica, que é um dos exemplos de rodovias que são intransitáveis no Brasil. Temos várias outras que são, né, que não são pavimentadas e que isso aumenta muito o custo do transporte no Brasil, demora a chegar a carga, que é um problema. Então, olha só, o Brasil ele decide fazer o uso do rodoviário e, ao mesmo tempo, muitas rodovias não dão o suporte que deveriam ter. Né? Até tem um vídeo aqui para mostrar para vocês sobre essa situação, sobre a má conservação das rodovias no Brasil. Vamos dar uma olhada aí.
No Brasil, os caminhões, que gastam 7 vezes mais combustível do que o trem, levam 60% da carga transportada. O modelo brasileiro é a estrada. Mas que estradas! No ranking de 136 países, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, estamos em 109º lugar em qualidade das rodovias. Isso quer dizer que você tem um desgaste enorme nos caminhões, nos carros, evidentemente, todos os meios de transporte, gasta-se muito mais combustível, é muito mais perigoso. Os caminhoneiros sofrem com o desgaste, com os acidentes e deixam parte do lucro deles na estrada. BR-163. A rodovia foi aberta nos anos 70 e até agora tem grandes trechos sem asfalto. A estrada faz parte da chamada Saída Norte. Um conjunto de estradas, hidrovias com portos e ferrovias que deveria baratear e acelerar a saída da produção agrícola pelos portos do norte do país. Mas grande parte dessas obras está parada. O economista Cláudio Frista calculou o custo disso: 2 bilhões e 800 milhões de reais por ano. A primeira lição é: devemos evitar uma sobredependência em um só modal, no caso rodoviário. Segundo, ampliar os investimentos e melhorar a qualidade de investimentos em todos os modais. Terceiro, temos que integrar os modais. Então, assim, né, a qualidade das rodovias no Brasil é bem ruim, como a gente acabou de assistir no vídeo. Isso onera os gastos públicos, o Brasil tem que gastar muito dinheiro, perde muito dinheiro com a questão do transporte demora, caminhão quebra, perde carga, né? Então, é um problema, essas estradas ruins não conseguem atender aí as necessidades principais do país. Com isso, o que o governo ele buscou melhorar nessa situação, né? Então, em virtude dos elevados custos para se manter uma estrada ou para pavimentar a estrada, o governo ele adota, principalmente aí após a década de 1990, uma política de privatização das rodovias, ou seja, passar a responsabilidade de manter a rodovia, de manter a estrada, de pavimentar, de fazer tudo para a iniciativa privada. E a iniciativa privada vai lá, deixa a estrada bonitinha, só que isso vai ter um preço. Qual que é o preço? A empresa vai te cobrar para isso, né? Vai cobrar através das praças de pedágio. Então, toda vez que você cruza uma estrada com pedágio, ela é concedida a uma iniciativa privada, através aí de concessões públicas. O que é isso? Ela não é vendida, ela é concedida. Então, um exemplo aqui na Rota 116, né? Próximo aqui onde a gente mora. A estrada que liga Friburgo a Bom Jardim, a Cordeiro, o governo pega e concede por um período essa estrada para uma iniciativa privada, no caso a empresa, a Rota 116. Ela vai cuidar, vai pavimentar, vai asfaltar, vai cuidar do asfalto, vai te oferecer serviços aí, né, de ambulância, de reboque, várias outras situações, mas ela vai cobrar por isso. Todo ano tem o reajuste do pedágio e, de certa forma, é mais um gasto para a pessoa, né, porque está circulando. Então, além dos impostos que nós já pagamos em todas as coisas que a gente consome, a gente ainda paga para circular. Mas que, de certa forma, acaba melhorando as estradas, né? As estradas, de fato, as privatizadas, as que têm pedágios, elas são muito melhores do que as estradas públicas, infelizmente, já que isso não deveria ser o correto. O correto deveria ser as estradas serem boas e públicas, já que o governo ele recebe impostos para isso. Outro problema é que muitas empresas vão aceitar fazer a concessão só quando essas estradas já estão prontas e estruturadas. Então, muitas empresas não querem pegar a estrada ruim para ter que gastar com pavimentação, gastar com obras, para depois cobrar. Muitas vezes ela já quer a estrada pronta. Então, muitas vezes o governo faz a estrada, deixa ela bonitinha, filezinha, e depois passa para uma iniciativa privada para tomar conta dela. No Brasil, né, muitas estradas privatizadas, muitas delas pedagiadas, a gente tem que pagar aí o pedágio para poder circular. Lembrando que o pedágio é para o automóvel e não para a pessoa.
Pois você pode até questionar assim, ah, mas o direito de ir e vir. Eu tenho o direito de ir. Você tem o direito de circular por toda essa via a pé. Ninguém vai te parar a pé. O direito de ir e vir aí, no caso, é para o automóvel. A pé você passa, mas o automóvel não passa. Essa é uma situação que a gente tem no Brasil. Beleza? Falando aí do transporte aquaviário, né? A gente pode dividir em marítimo e hidroviário. Vamos falar aí primeiramente do transporte hidroviário. Segundo então a Confederação Nacional de Transporte, o Brasil tem cerca de 8.000 quilômetros de costa navegáveis pelo litoral brasileiro e 40.000 de vias potencialmente navegáveis pelos rios. Então o Brasil é muito rico nos rios e rios navegáveis. No entanto, essa rica hidrografia do território brasileiro é extremamente subutilizada para que o transporte, para que ele funcione de forma eficaz. No Brasil, o transporte aquaviário responde apenas aí por 13% de toda a carga que é transportada no Brasil. Muito pouco, considerando toda essa riqueza hídrica no Brasil, essa riqueza de rios. Só que os rios, nem todos eles são navegáveis, né? E daí uma justificativa dessa negligência dos investimentos na rodovia é exatamente o relevo brasileiro, a existência de muitos rios de planalto. Quando a gente olha no mapa do Brasil, isso de fato é um fato, né? Isso é uma verdade. Nós vemos aqui no Brasil, principalmente no centrão, né? No meio do Brasil, uma grande quantidade aí de relevo planáltico, ou seja, os rios planálticos. E quais que são as características dos rios de planalto? Eles são acidentados, eles são encachoeirados, que não dá para colocar um navio de carga numa corredeira, numa cachoeira. Não dá. Esses rios eles são bons até para gerar energia elétrica. Os que são mais de fácil navegabilidade são os rios de planície, né? São mais fáceis de navegar, só que eles tem dois problemas. Muitos estão em áreas longe aí dos centros econômicos, como a gente pode ver aqui na região amazônica, na área verdinha, onde estão a maioria dos rios navegáveis, e aqui na região sul do país, né? Essa aqui é até muito importante, vamos falar dela daqui a pouco. Só que isso justifica até onde estão as maioria das hidrovias no Brasil, que são na região norte e aqui na região centro-sul do Brasil. Porém, o fato que mais pega não é nem a questão do relevo, dizer que o Brasil seria um erro dizer que o Brasil subutiliza o transporte hidroviário exatamente porque o relevo do Brasil não ajuda. De fato, é um fato natural que atrapalha. A gente estudou sobre o transporte do mundo na última aula, vimos que a Europa é favorecida por esse fato. Mas um transporte hidroviário não funciona apenas colocando um navio dentro do rio e ele rodando. Tem que ter uma infraestrutura, tem que ter porto, tem que ter pessoas trabalhando, tem que ter empresas controlando. Então requer investimento. E nós já vimos na aula de hoje que os investimentos em transporte no Brasil são concentrados em rodovias, né? Muitas dessas rodovias são implantadas, esses custos, em áreas que deveriam são indicados aí a questão das hidrovias. Um exemplo foi a Transamazônica, que a gente acabou de ver. A Transamazônica, só arriscar aqui para vocês entenderem, né? Elas ultrapassam aqui, ó, ela liga o Brasil daqui do leste até o lado oeste do Brasil. Ela ultrapassa aqui, ó, vários pontos com rios navegáveis. Só que muitas vezes o transporte é feito por rodovias. Então, ou seja, é uma escolha do governo aonde investir o dinheiro, e a escolha muitas vezes está concentrada no modal rodoviário. Beleza? No Brasil, onde fica então essa maioria das nossas hidrovias, né? Grande parte aqui na bacia amazônica, aqui na região norte. Só que região norte, né, fica distante do centro econômico do Brasil, principalmente na região sul e sudeste. Então é um dos problemas. A questão do rio Amazonas, da bacia amazônica, visa atender mais uma questão regional da região norte. Vamos falar depois do rio
Paraná e Paraguai, e temos aqui um destaque para o Rio São Francisco, aqui na região nordeste do país. Falando aqui da bacia do Rio Paraná, a gente pode destacar essa importância, visto aí o Mercosul, que via uma área de integração ali com outros países, com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai. E dali, né, dessa bacia do Paraná, está uma das hidrovias mais movimentadas no Brasil, que é a hidrovia Tietê-Paraná. A hidrovia Tietê-Paraná, né, ela liga toda a região sul, sudeste e centro-oeste do país através do rio Paraná e Tietê. O rio Tietê é aquele mesmo, você já ouviu falar, lá da capital de São Paulo. Ele nasce lá, próximo da capital paulista, São Paulo, ele liga até o rio Paraná, e o rio Paraná continua com essa hidrovia ligando aí até o Paraguai. Beleza? É uma hidrovia muito importante por causa do Mercosul, pelo escoamento de mercadorias, produtos agrícolas, pessoas, né, que querem se deslocar de um país para o outro, então ela assume aí uma grande importância. A hidrovia Tietê-Paraná movimentou em 2018 9,7 milhões de toneladas de produtos. É um rio um pouco acidentado e no seu percurso, para poder suprir esses acidentes, né, de relevo, construídos aí algumas eclusas para nivelar o rio das águas. Isso requer um pouco de investimento, mas é uma das hidrovias mais famosas no Brasil, principalmente pela alta quantidade de produtos que circulam nessa hidrovia, que fica aí o coração aí do Brasil, né? O coração econômico do Brasil, no estado de São Paulo e na região sul, centro-sul. Outro serviço, né, que poderia ser mais explorado no Brasil é a cabotagem, que é a navegação ao longo da costa, de porto a porto. Então, o navio ele só anda aqui no mar territorial brasileiro, ele vai fazendo esse transporte. Só que é tímida, né? Vamos dizer que é pouco utilizado a transporte de cabotagem no Brasil. Ele poderia ser mais utilizado e promover aí a maior interligação entre os portos brasileiros. Porém, um dos grandes problemas que dificulta essa navegação de cabotagem é os nossos portos, né? Que têm elevado custos aí para movimentar, para armazenar, necessita aí que todo o seu processo seja modernizado. Isso requer investimento nas infraestruturas de portos, já que guardar uma mercadoria aqui é um custo caro, então deveria ser feito um aumento, mais investimentos e até mesmo interligação de rodovias e ferrovias até o porto. Não adianta o navio chegar com a mercadoria no porto e não ter como ser escoado para o interior do continente. É uma das dificuldades. A vocação de cabotagem é clara, né? Atender principalmente os transportes a longas distâncias e que ficam aí próximo da costa. Então, se você tem um produto do Rio Grande do Sul para ser transportado aqui para o Maranhão, precisa cortar o Brasil todo de rodovia, né? Esse transporte poderia ser muito bem feito apenas pelo litoral. Você gastaria muito menos e iria dar muito menos impactos aqui na nossa rodovia, né? Menos caminhões, menos combustível e várias outras situações. Então, apesar de a gente possuir 80% da nossa população, né, na zona costeira, aqui até 200 quilômetros da nossa costa, mais no litoral, temos praticamente 8 mil, né, quilômetros de litoral, uma coisa enorme. Apenas 11% de sua matriz de transporte é alocada aqui na questão da cabotagem. Então, é um número muito insignificante, mostrando que o Brasil subutiliza aí a questão da cabotagem. Desses 11%, mais da metade aí para a movimentação de petróleo, ou seja, não fazendo uso para transporte de outras cargas, como alimentos, gêneros agrícolas principalmente. Olhando aí os benefícios da cabotagem, né, a gente vê que eles emitem 4 vezes menos gases de efeito estufa, um potencial de redução de acidentes de 10 mil, né, menos de 10 mil acidentes por ano, o potencial aí de economia aí de pelo menos quase 2 bilhões de reais por ano, e daria mais aí disponibilidade, né, daria mais autonomia para os navios e conseguiria impactar menos aí na questão rodoviária. Enquanto isso, nosso país não é incomum, né, verificar transporte de caminhão
saindo, por exemplo, de São Paulo para Pernambuco, saindo aí do Rio Grande do Sul, indo lá para o norte, enquanto a gente tem um litoral grande pra caramba que poderia ser mais utilizado. Falando do transporte aéreo, o transporte aéreo no Brasil, ele seria muito viável, né? Visto que o Brasil, ele é um país continental, muito grande, o transporte aéreo ele é de rápida velocidade. Porém, ele é mais utilizado para transporte de pessoas, já que para transporte de cargas ele é um custo muito alto. Então, depende muito da carga para utilizar o transporte aéreo. Só se for uma carga muito perecível, alguma coisa que tenha urgência em ser transportada, como, por exemplo, órgãos humanos, né, para transplante. Aí tem que ser feito de avião. Não adianta você colocar ele num navio de cabotagem para ele chegar aí uma semana depois, né? Então, aí o avião. Então, por isso que para fazer aí o transporte de avião, de cargas, depende muito, por causa do alto custo do frete. Então, depende do tipo de produto, da urgência do produto. O Brasil, né, ele tem essa condição natural, favorável para o desenvolvimento do transporte aéreo, principalmente pelo seu tamanho. Porém, né, os custos elevados desse tipo de transporte privilegiaram por décadas uma pequena parcela da população, isso falando aí no transporte de pessoas. Porém, no final do século XX, início desse século XXI, dos anos 2000, essa tendência começou a se modificar, ampliando aí com políticas de acesso às pessoas. Então, o número de pessoas que passaram a utilizar o avião em suas viagens aumentou consideravelmente. Isso é muito legal, isso democratiza o acesso, democratiza a integração do país. As pessoas podem se deslocar do interior, né, no interior do país de forma mais fácil, até mesmo para reunião de negócios, de viagens, lazer, turismo. Isso mexe com a economia nacional. Porém, há uma grande desigualdade em questão de infraestrutura, de aeroportos e números de voos no Brasil. Não são todos os lugares no Brasil que nós temos uma grande disponibilidade de voos. Por exemplo, né, a gente pode dizer que há uma grande desigualdade na distribuição espacial dos aeroportos, onde estão muito concentrados aqui na região sudeste, né, que concentra os mais movimentados aeroportos do Brasil, principalmente entre Rio e São Paulo, aeroporto de Congonhas, Guarulhos, no Galeão, no Rio de Janeiro, com voos que decolam aí basicamente a cada 5 minutos. Só que, se a gente for comparar com outros aeroportos do Brasil, a gente vai ver um pequeno número de voo, né? Um pequeno número de passageiros. Isso diminui aí um pouco essa questão da democratização, da interiorização. Mas é um fato, né, que nos últimos anos vem melhorando, as pessoas têm tido mais acesso, isso é muito importante para a integração nacional. Beleza, galera? Enfim, há uma grande crítica a essa dinâmica, a essa matriz de transporte brasileiros focada aí na rodovia, por essa opção da rodovia. Então, são muitos levantamentos que são feitos, né, para criticar esse modelo no Brasil. Algumas críticas são, em geral, as estradas costumam ter um custo de manutenção mais elevado que outros meios de transporte, como rodoviário e ferroviário, além de maior gasto de combustível, veículos, tem toda a questão da poluição, né, do meio ambiente, voltada por combustíveis fósseis, que é utilizada por caminhões. A utilização de rodovias para cargas em longas distâncias causa uma aceleração do desgaste da pista, gerando aí alto custo de manutenção. Muitas dessas estradas em más condições, como a gente já viu na aula de hoje, e aí o governo vai e privatiza para melhorar a questão, aumentando o custo, já que alguém vai ter que pagar isso, né? Crescente índice de roubos de carga, principalmente o Rio de Janeiro é um dos estados onde tem a maior média de roubos de carga no Brasil, né? A notícia diz para a gente aí que, em média, 23 roubos de carga por dia acontecem no Rio de Janeiro. Isso encarece o preço dos produtos, já que quando há um grande risco, a empresa coloca, né, um preço maior, já prevendo aí que possa acontecer alguma coisa. Alto volume de gases de efeito estufa, criando aí impacto ambiental, como eu já disse, né? Todo o combustível
utilizado pelos caminhões. Aí o diesel é um combustível fóssil, contribuindo para a poluição. Tem a questão dos caminhões estarem envolvidos em 1/3 dos acidentes em rodovias federais, que gera altos custos relacionados à perda de carga, né? Além da vida de pessoas, a perda da vida de pessoas, que é uma coisa muito séria e que, né, devido a esse grande fluxo de caminhões, está mais suscetível a acidentes, já que muitos caminhoneiros trabalham em condições muito precárias, trabalhando 24 horas por dia, basicamente, sem dormir. E o sono é um dos principais motivos para esses acidentes. É o motorista que precisa entregar essa carga, né? E daí a distância é longa, daí ele quer economizar tempo, não dorme, fica tendo sono e tem o acidente. Muitos caminhoneiros acabam se drogando na estrada para exatamente evitar esse tipo de sono, o que acaba aí, né, contribuindo para uma coisa ilegal e até mesmo fazendo mal para a sua saúde. E enfim, né, um dos problemas que a gente vivenciou aqui em 2018, passamos por ele, que foi aqui a questão da greve dos caminhoneiros, que resolveram parar, lutando exatamente por uma causa justa, pela sua questão de trabalho, porém parou o Brasil. Né? Vivenciamos isso, várias aulas sendo canceladas, produtos que não chegavam, alimentos que não chegavam. Por quê? Porque o combustível para chegar nos postos, eles chegam de caminhão. Então acabou a gasolina nos postos, era uma briga por gasolina, né? Lembra disso? E ninguém rodava porque tinha medo da gasolina acabar. E aí o Brasil parou. Isso mostrando a importância dos caminhoneiros para o Brasil e mostrando algo mais, mostrando a dependência do Brasil no transporte rodoviário e mostrando que o transporte do Brasil ele não é dinâmico. Não tem uma alternativa. Se os caminhoneiros resolvem parar tudo agora de novo, para tudo. Né? Não vai chegar a nada, porque o Brasil não tem uma alternativa, não tem uma saída, não tem um transporte ferroviário, não tem um transporte hidroviário funcionando direito. Até os aviões pararam, porque os combustíveis não chegavam nos aeroportos. Então, ou seja, é uma engrenagem. Por ser tão concentrado, nossa matriz né, de transporte, nossas cargas pelo transporte rodoviário, a gente é muito dependente dos caminhoneiros. E isso mostra que um país, né, não pode ter uma rede de transporte totalmente concentrada em um modal apenas. Para um país ser desenvolvido, ele precisa dinamizar sua matriz de transporte e acabamos de estudar nessa aula que o Brasil ele tem sérios problemas com isso. Né? Então fica aí para a gente pensar, fazer uma análise aí sobre a questão de transporte no Brasil. Espero que você tenha entendido essa aula. Se você não entendeu, você pode me perguntar. E a gente vai encerrando essa aula por aqui. Espero que você tenha, né, prestado atenção e tirado o melhor aí da aula. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês, um grande beijo e a gente se vê na próxima aula.